Nesta edição, a partida de Jesualdo Ferreira para o Brasil, Varandas Fernandes, vice do Benfica, em exclusivo a bola branca, Porto revela a lesão sofrida por Pepe em Alvalade. Está de partida para o Brasil Jesualdo Ferreira. O técnico português de 73 anos tem voo marcado para depois das 11 horas rumo a São Paulo para iniciar o trabalho no comando técnico do Santos. À partida, Jesualdo Ferreira falou aos jornalistas, direto por isso com o João Fonseca no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Boa noite, João. Boa noite, José Pedro Pinto, no aeroporto, porque daqui a pouco parte mais um português à conquista do Brasil. Jesualdo Ferreira é o treinador do Santos, o Santos de Pelé, uma união que o destino resolveu juntar. Foi aquele que eu vi, foi aquele que me tocou e foi aquele com que eu fiquei sempre ligado. Portanto, o destino tratou de nos juntar nesta tratou de nos juntar estes anos depois, todos depois. Uma missão difícil, mas que terá inevitavelmente outro português no outro prato da balança. Claro, falamos de Jorge Jesus. Eu acredito que isso aconteça, não é? É perfeitamente normal. É, então claro que sim, se vai comparar vai ser, não é? Isso vai acontecer, mas aliás vai acontecer primeiro entre mim e o São Paulo. Não é? E depois entre mim e o Jesus. O Jesus já foi com os três anteriores e quando o Jesus sair vai ser as comparações normais. Para começar, Jesualdo Ferreira terá pela frente o Paulistão, um campeonato regional e ao qual muitos adeptos atribuem até mais importância que aquele que é dado ao próprio Brasileirão. São provas que nós aqui em Portugal não percebemos muito bem, mas que eu agora percebo e entendo, que são provavelmente, não vamos dizer que são mais importantes, todas as quatro são importantes. Eles atribuem a esta altura, a esta prova, aquilo que é o regionalismo, ganhar na sua região, antes de poder ganhar no país, que é uma coisa curiosa. São Paulo, como se sabe, é onde estão grande parte das grandes equipas brasileiras. Quanto aos objetivos, ganhar e, se possível, tudo. Está no Brasileirão, não é? E foi o ano passado segundo classificado, onde vai discutir, evidentemente, a poder ser campeão, isso não tenho nenhuma dúvida. De partida para mais uma nova realidade, onde brilha Jorge Jesus, mas quem venceu em 3 continentes, como Jesualdo Ferreira, é impossível não levar um sorriso para este novo desafio. Mais um continente. Não tinha, aliás, eu só me apercebi dessa situação aqui há poucos meses atrás. Mas não deixa de ser interessante e não deixa de ser também um desafio. Mas acima de tudo é uma realidade que nós temos que viver. São 40 e vou entrar no 46º ano como treinador. Já andei por muitas estradas, é verdade. E agora, a estrada que leva até ao Santos, o clube de Pelé. Obrigado, João Fonseca, em direto do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Jesualdo Ferreira avança para a 5ª experiência no estrangeiro, depois do Málaga, dos gregos do Panathinaikos, dos egípcios do Zamalek e do Al-Sadd. SAD do Qatar. Jesualdo Ferreira, mais um nome português a juntar-se ao Brasileirão, terá a companhia na equipa técnica do Santos dos adjuntos Rui Águas, António Oliveira e Daniel Gonçalves, ainda do preparador físico José Pedro Pinto e do analista de desempenho Pedro Boças. O Benfica lidera o campeonato com mérito. A afirmação pertence ao vice-presidente dos encarnados, Varandas Fernandes, que numa entrevista exclusiva à Bola Branca analisa o atual momento da Liga. O Benfica lidera e tem 4 pontos de avanço
avanço sobre o Porto, depois da primeira jornada de 2020, na qual o Benfica venceu em Guimarães e o Porto em Alvalade o Sporting. Varandas Fernandes reduz a corrida pelo título a uma luta a dois, ainda que o ano tenha começado bem para o conjunto liderado por Bruno Lage. Não podia ser mais auspicioso, tendo em conta que estamos isolados com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado. Nos últimos 15 jogos ganhámos 14 jogos, por exemplo. A vitória em Guimarães foi a 16ª vitória consecutiva em jogos fora. Temos a melhor defesa, temos o melhor ataque. Há aqui um mérito, de facto, indiscutível. Estes resultados obtêm-se com grande espírito de equipa, grande humildade. É por este caminho que continuamos a construir estes resultados positivos e esta liderança que deixa todos os benfiquistas felizes. Agora, também temos a consciência absoluta que, de facto, nada está a ganho. Há muito campeonato ainda pela frente. Parece-nos que é uma luta que vai ser bastante difícil. Aliás, provou esta vitória do Futebol Clube do Porto no estádio do Sporting. Prova que, de facto, vamos ter aqui uma luta muito, muito difícil. Agora, quer dizer, nós temos que pensar em nós, temos que pensar no nosso clube, temos que pensar no Benfica e temos que, acima de tudo, pensar no próprio trajeto que a equipa está a ter e que é, de facto, de elogiar e deve-se, conforme eu disse há pouco, a um excelente trabalho realizado. O vice-presidente do Benfica rejeita comentar as palavras de Pinto da Costa, que na revista Dragões referiu, e estamos a citar: há imponderáveis no futebol português que o Porto não pode nem quer controlar, sempre em prejuízo dos mesmos e a favor do costume. Varandas Fernandes considera que o futebol português tem evoluído de forma positiva e chega mesmo à conclusão de que, dentro das 4 linhas, os resultados têm sido justos. Pois, não li, mas eu não tenho que comentar as declarações do presidente do Futebol Clube do Porto. Fica sem resposta, Soutor? Não tenho que comentar, não tenho que comentar, não tenho nada para comentar aquilo que o presidente do Futebol Clube do Porto disse. Só ele é que é responsável por aquilo que diz, não sou eu. Portanto, eu não tenho que comentar aquilo que o presidente do Futebol Clube do Porto diz. Eu não comento sequer. E como é que olha para a segunda volta do campeonato, Soutor, olhando também a este contexto todo? Acho que vai ser uma luta muito, muito difícil, vai ser uma luta travada dentro das 4 linhas, temos que estar preparados para isso. E fora das 4 linhas não haverá luta, Soutor? Não, acho que não há luta nenhuma fora das 4 linhas. Quer dizer, os jogos decidem-se dentro das 4 linhas. É aí que se decidem os jogos. Porque o que nós vemos tem sido resultados justíssimos. Tudo aquilo que tem acontecido no futebol português tem evoluído bastante. Quero dizer também que tem havido aqui uma boa evolução a nível do futebol português. Graças a todo o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem estado a realizar. Isso tem que ser sublinhado. Obviamente que há aqui problemas. O futebol português tem problemas de violência nos próprios estádios, que é um problema que tem que ser devidamente tratado. Mas dentro das 4 linhas o futebol tem estado a ser muito bem disputado e com resultados que me parecem justos. Nesta entrevista Bola Branca, Varandas Fernandes aborda também os incidentes de Guimarães. O Vitória e Benfica foi interrompido por 4 ocasiões devido a um sem número de tochas arremessadas para o relvado. O vice-presidente das Águias conclui que não foram só os adeptos do seu clube que provocaram incidentes, mas reconhece que a violência nos estádios exige uma maior atenção. Nós, Sport Lisboa e Benfica, lamentamos, como já fizemos um comunicado sobre isso, lamentamos tais ocorrências. Mas também temos que dizer que estas ocorrências têm acontecido também noutros estádios com outros clubes. Portanto, não é um problema só do Benfica, é um problema do futebol português. E só se resolve, na nossa opinião, com a intervenção do Estado. Porque o Estado tem meios de segurança e de controle que os clubes não têm. E quero dizer que nos países com estes problemas, ou que tiveram estes problemas, o Estado teve de intervir. E, portanto, mas também quero dizer que em Guimarães tivemos adeptos e familiares de benfiquistas que foram agredidos. E, portanto, é um problema que nos preocupa, que nos deve preocupar a nós, e preocupa-nos bastante, mas também é um problema do futebol português. E, portanto, não é um problema exclusivo do Sport Lisboa e Benfica, é um problema, conforme disse, do futebol português, que têm que ser tomadas medidas obrigatoriamente. Varandas Fernandes, exclusivo Bola Branca. Eficácia, experiência e maturidade. Foram estes os fatores que para o antigo internacional Maniche fizeram a diferença no clássico Sporting Porto. Para o antigo médio que representou os 2 clubes, os Leões mostraram em alguns momentos do jogo alguma imaturidade que acabou por ser aproveitada pelos Dragões. O jogo de Alvalade mostrou as diferenças existentes entre os plantéis de Sporting e Porto, mas mais do que isso, confirmou uma corrida a 2 pelo título. É uma luta a 2, já se previa também isso no princípio da época, como o Sporting estava a conduzir o seu rumo,
e os dois com uma distância abismal sobre os outros em termos de qualidade, em termos de organização, em termos de estrutura. Aqui o Sport não pode neste momento pensar exclusivamente só na Liga Europa, mas sim olhar também para o campeonato, porque neste momento tem em perigo mesmo o seu terceiro lugar, que vem já de há muitos anos, e também o acesso às competições europeias. Por isso vai ser um campeonato até ao fim, e chegar a ser campeão e se manter na Champions League, o acesso à Champions League, e o Sporting juntamente com os restantes, neste caso também ao barulho com o Famalicão, Vitória e o Braga, que está agora a subir neste momento, para os restantes lugares, e depois uma luta intensa também para a descida de divisão. Por isso o campeonato está ao rubro, um campeonato muito competitivo para esses lugares, infelizmente um campeonato para a luta pelo título a dois. E Alvalade confirmou o melhor momento de Tiquinho Soares no Porto. O avançado brasileiro foi decisivo ao apontar o golo da vitória dos Dragões. Soares marcou 7 golos nos últimos 7 jogos. No total da época soma 11 golos em 24 jogos oficiais, e o rendimento em campo pode ter colocado de parte o cenário esboçado há algumas semanas de uma possível transferência para a China já neste mercado de inverno. Tiquinho Soares tem 28 anos, chegou a Portugal em janeiro de 2015 para jogar no Nacional da Madeira, na altura orientado por Manuel Machado. Em entrevista à Bola Branca, o treinador acredita que o mercado pode trazer valores que levem o Porto a admitir vender Soares, até porque há no plantel alternativas válidas. O Porto tem, de facto, mais 3 ou 4 jogadores capazes de preencher a posição 9 com uma eficácia igual ou aproximada daquela que o Soares tem vindo a ter. Penso que nessa perspectiva, sem perda daquilo que me induz na pergunta, ou seja, ser um jogador que neste momento é muito importante para o clube, é evidente que se houver números em termos de mercado irrecusáveis, digamos assim, o Futebol Clube Porto não fugirá àquilo que normalmente é a regra, no sentido de, no melhor momento, perante as melhores ofertas, não perderem a oportunidade de fazer grandes encaixes. Só quem está por dentro do Futebol Clube Porto e do seu projeto financeiro e desportivo poderá concorrer, responder de forma concreta. Da atualidade portista, é diagnosticada a lesão sofrida por Pepe durante a primeira parte do Clássico em Alvalade. O luso-brasileiro é o único nome no boletim clínico do Porto. O central, esta segunda-feira, limitou-se a tratamento contraído, neste caso, um tratamento a um edema do músculo solear da perna esquerda. O golo do pontapé de bicicleta de Zé Luís é o melhor de dezembro na Primeira Liga. Segundo golo da triunfo por 2-0 frente ao Passos de Ferreira no Dragão, apontado pelo avançado cabo-verdiano e que recolheu 55% das preferências na votação promovida no site do Sindicato dos Jogadores. E na votação da Liga Portugal, o argentino do Porto, Marchesín, é pela 4ª vez consecutiva eleito o melhor guarda-redes a atuar na Liga em dezembro. Marchesín registrou 36% dos votos, à frente de Vlaco Dimos do Benfica, com 18%. Voltando ao clássico, Sporting Porto não poderia deixar de ser destaque na tertúlia Bola Branca, no ar à segunda-feira, depois das 7h30 da tarde, à mesa como habitualmente, Domingos Paciência, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo, com moderação de Sérgio Costa. O Porto venceu em Alvalade o Sporting por 2-1. Há longos 11 anos que o Porto não vencia em Alvalade. O Benfica bateu o Vitória Sport Clube em Guimarães por 1-0. Mas há aqui uma nota comum para estes jogos. Olhando para os dois jogos, quem jogou melhor, ou jogou melhor boa parte do desafio, não ganhou. Domingos, surpreendido com a forma como se desenrolou o jogo de Alvalade, em que a espaço o Sporting esteve bem por cima do Futebol Clube do Porto? Surpreendido não, porque sabíamos que ia ser um jogo de pressão. Depois do que aconteceu no dia anterior com a vitória do Benfica, esse jogo ficou mais pressionado, quer para o Porto, quer para o Sporting. Agora, na primeira parte não foi realmente um bom jogo, foi um jogo intenso, com muita intensidade. O Porto a entrar e a marcar numa jogada que, na minha opinião, deve ter sido trabalhada durante a semana pelo Sérgio, o Marega sobre o lado esquerdo, uma diagonal, um bom passo do Corona. A única coisa... Permite-me só aqui uma piada, ali uma inovação, foi uma recepção orientada para golo. Foi a única coisa que o Sérgio não treinou, foi a recepção do Marega. Portanto, na primeira parte, poucas oportunidades.
O Sporting acaba por empatar num bom golo da Acunha, a antecipar-se, a ganhar a bola, a chegar à zona de finalização e fazer um bom golo, e portanto uma segunda parte a prometer. E a verdade é que o Sporting na segunda parte foi melhor, pressionou mais o Porto, teve várias oportunidades. Acho que o Vieto poderia ter resolvido o jogo a favor do Sporting, teve para lá 3-4 oportunidades. O Luís Filipe também uma de cabeça, depois mais tarde o Coates também a bola na trave, mas a verdade é que apareceu o Soares e o Porto acaba por não fazer um grande jogo, é verdade, mas acaba por aproveitar os erros do Sporting, quer no primeiro golo, quer no lance de bola parada, e o Sporting acaba por fazer uma boa segunda parte. Não é que tenha sido um grande jogo do Sporting, porque um jogo tem 90 minutos, não tem 45. Mas esta forma menos impositiva, digamos assim, do Porto, deve-se a essa pressão da vitória do Benfica no dia anterior, Domingos? Tem sempre influência, não é? O Porto sabia perfeitamente que em caso de derrota poderia pôr o título ainda mais longe da sua vista, portanto, e é natural que os jogadores pudessem estar de certa forma algo ansiosos, nervosos, mas acho que o Sérgio surpreendeu e esteve muito bem, desde a colocação do Marega do lado esquerdo e aproveitar aquela debilidade do Sporting com a bola nas costas, mas também depois na parte final com a entrada do Luís Dias, que acaba por mexer outra vez com o jogo e o Sporting fechar o jogo, e teve a oportunidade. O Sporting, é verdade, teve aquelas oportunidades antes, mas o Luís Dias também tem duas situações que pode pôr o resultado em 4-1 e seria um jogo com uma goleada, que são duas boas oportunidades. Olivier, esperavas um Porto mais afirmativo também? Ou não? Ou esperavas de facto um jogo como o que se desenrolou em Alvalade? Eu não achei que o Sporting tivesse assim, é evidente que o Sporting, tendo em conta o que mostrou desde o início da temporada, foi talvez um dos melhores jogos, sem dúvida, mas não achei um domínio inacreditável, não achei. O que é que eu anoto neste jogo é que vi um Sporting que na intensidade, na garra que teve ao longo do jogo é algo de novo, claramente. Vi também novamente um drama do duplo pivô Wendel-Doumbia, enfim, para mim é inacreditável. Mas vês um Sporting a melhorar. Sim, claramente, mas esta dupla taticamente não dá até a nível individual. Agora, eu queria realçar aqui a decisão do Sérgio Conceição, porque ao contrário do Silas, que quando faz tantas movimentações a equipa não muda, mas Sérgio Conceição, quando muda e coloca o Luís Dias, que entraste para mim, merecia jogar titular, para mim isto é evidente para mim, mas não só, é a colocação entre o Luís Dias e Marega colocando mais à direita, quando entra o Luís Dias, muda claramente a equipa, e para mim esta substituição, que não é só uma questão individual, muda claramente todo o jogo. Pedro, é uma boa questão. Luís Dias não deveria eventualmente ser titular nesta equipa do Porto? É sempre uma questão muito subjetiva, porque é Sérgio Conceição que treina com os jogadores todos os dias e é Sérgio Conceição que traça a estratégia para os jogos. Até fez um bom jogo, não é? E fez um bom jogo. E Luís Dias pode aqui ser entendido pelo Sérgio Conceição um joker importante para lançar ao longo do jogo, e pode passar por aí a estratégia de Sérgio Conceição. De facto, a entrada do Luís Dias foi determinante no jogo, ao minuto 66. O Porto tinha banco e o Sporting não tinha banco neste jogo. As alterações de Silas não resultaram. As de Sérgio Conceição, ou esta de Sérgio Conceição, resultou. Já sabes que a minha ideia sobre a justiça do futebol, os resultados são sempre justos, merece ganhar quem marca mais golos, mas são mais ou menos ingratos. Foi um resultado ingrato para o Sporting. Se fosse o jogo de futebol de Alvalade e o de Guimarães, se fossem jogos sem balizas, e se fosse como no boxe, para se atribuir o vencedor a pontos, o Vitória de Guimarães e o Sporting poderiam ser os vencedores desses dois jogos, no meu entendimento. O Sporting rematou mais, só que o Porto teve mais pontaria. O Sporting tem apenas um remate enquadrado, depois mais 2 ao poste. O Porto fez 7 remates enquadrados. Lá está, o Porto com mais pontaria no jogo. Mais eficaz, mais feliz, mais experiente e, atenção, mais competente. E estavas a falar do Benfica, do Vitória Sport Clube de Guimarães Benfica, onde o Vitória também foi a largos passos, Pedro, muito superior. Que análise fazes do jogo? Viste um Benfica com 2 remates direcionados à baliza durante 90 minutos. E 4 no total. O Benfica com 4 remates no total em 90 minutos. Deve ter sido um recorde pela negativa do Benfica desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico. E Bruno Lage merece aqui os maiores elogios, porque fez um ano à frente do Benfica só com vitórias fora.
todos os jogos ganhos fora de casa, o que de facto é um número impressionante. 34 jogos, 32 vitórias, um empate e uma derrota, e os jogos que não ganha, ambos são no Estádio da Luz, com o Belenenses na época passada e com o Porto na presente temporada. Eu acho, ao contrário do que já li e vi, não considero que tenha sido um jogo com nota artística elevada, quer para o Vitória de Guimarães, quer para o Benfica, esse jogo. O Vitória, mesmo assim, foi a equipa mais remates, mais volume de jogo ofensivo, mais posse de bola. Na atual temporada, só o Porto tinha tido mais posse de bola a defrontar o Benfica no jogo da Luz. O Vitória de Guimarães é a segunda equipa a ter mais posse no jogo frente ao Benfica. O Benfica teve de sofrer muito e teve de facto uma vitória muito feliz em Guimarães. O que é que isto quer dizer, na tua opinião, Domingos? O Benfica, quando joga com equipas com um poderio mais elevado, no caso do Campeonato Português, o Porto, em que perdeu, e o Vitória de Guimarães, em que sofreu muito para ganhar, sente algumas dificuldades. Que análise faz do jogo de sábado passado? O Pedro acho que já disse tudo. Acho que não foi um jogo muito bem jogado, foi um jogo jogado a uma velocidade alta, onde havia, quando o jogo é jogado a uma velocidade alta, é natural que haja mais erros, mais passes errados, e é natural que o jogo não se torne um jogo muito bonito. Poucas situações de golo, é verdade, mas não haja dúvida que o Benfica, naquilo que é a qualidade dos seus jogadores, na única oportunidade que teve, acaba por fazer um golo numa boa jogada, iniciada pelo Sérvio, e que é ele com o Chiquinho do Pizzi, e depois outra vez para o Sérvio, e acaba por fazer um golo e decidir praticamente o jogo. É verdade que o Guimarães na segunda parte foi mais equipa, acho que pressionou muito mais o Benfica e jogou mais adiantado, criou situações de chegar com facilidade às zonas de finalização, mas depois falta o último passe para finalizar. Acho que o Guimarães fez uma segunda parte melhor também, e concordo com o Pedro quando disse que se tivesse que haver 2 vencedores nesta jornada por aquilo que fizeram em termos exibicionais, seria o Guimarães e o Sporting, mas o futebol é mesmo isto. Também os treinadores trabalham finalização constantemente para que as equipas resolvam os jogos com as poucas oportunidades que às vezes há no jogo, e há que resolver. Portanto, faz parte do futebol a eficácia na finalização. O que o conta no futebol são os golos, por enquanto ainda são os golos que se marcam, que contam no futebol. Olivier, consegues encontrar justificações para o facto de o Benfica não ter feito um bom jogo, apesar da vitória em Guimarães? Claramente, Ivo Vieira tem feito, para mim, é uma opinião minha, um belíssimo trabalho, uma bela equipa mesmo. Agora, ele, de facto, defrontou uma equipa do Benfica que encontrou finalmente esta dupla eu estou obcecado, eu admito, com esta questão da dupla do meio-campo, para mim, da chave do futebol atual. E quando vê-se o Sporting com Wendel e Doumbia versus Danilo e Uribe, e vimos a importância do regresso do Uribe no 11 inicial, e vemos na equipa do Benfica a progressão inacreditável de Tarapte e Gabriel, que fez tanta falta quando não estava 100%, e a partir daí, quando tu tens 2 jogadores assim, com a visão do jogo, por exemplo, que tem Gabriel, faz toda a diferença. E depois o trabalho do Bruno Lage. Rafa não joga, não faz mal, joga Sérvio, e o Sérvio reencontra, melhora até o nível defensivo. Portanto, para mim está tudo explicado. Há outro caso no Vitória de Guimarães Benfica, que é o lançamento de tochas. O jogo foi interrompido 4 vezes pelo lançamento de tochas provenientes da zona dos adeptos do Benfica. Domingos, como travar isto? Travou-se o ritmo do jogo, e eu vou fazer esta pergunta. De uma vez por todas, a direção SAD do Benfica não terá de deixar, de alguma forma, de alguns eufemismos, e reconhecer que poderá ter um problema com as claques, porque estamos a falar de claques, adeptos organizados, enfim, estamos a falar de claques. Seja, eu não ia individualizar, porque eu acho que temos que generalizar antes que aconteça situações mais graves e fatais no futebol. Acho que temos, de uma vez por todas, criar segurança, e eu digo isto porque ainda hoje de manhã ouvi uma pessoa dizer que se uma pessoa vai ao cinema e está lá a incomodar as pessoas, vai lá a polícia, identifica-o e vai ter as consequências. Num espetáculo de futebol isso não acontece. Até que ponto é que temos que começar a meter câmaras nas bancadas para saber onde é que começam os problemas, e essas pessoas que vão para um estado de futebol arranjar problemas serem pessoas que não podem de maneira nenhuma assistir? Tem que haver mais segurança.
segurança, tem que haver da mesma forma que não digo o VAR, porque ainda vai haver dúvidas, mas haver câmaras... O VAR nas bancadas ia ser ainda mais complicado. Haver câmaras para poder filmar e onde é que começam os problemas para que essas pessoas não frequentem os recintos esportivos, não é? Pedro Azevedo, tu estiveste no estádio, viste o jogo 4 vezes interrompido, a quebrar o ritmo de jogo. E em Alvalade há um bombeiro que entra com o jogo a decorrer para retirar uma tocha. Foram 2 jogos com tochas no relevado. Eu estou com o Domingos, eu acho que isto não passa pela identificação de claques, isto passa pela identificação dos prevaricadores. Hoje, os clubes também não têm responsabilidade. Os clubes não têm responsabilidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Que responsabilidade teve o Benfica com o arremesso daquelas tochas para o relevado? 0. Quem tem responsabilidade são os prevaricadores. Têm de ser devidamente identificados. Os clubes dão apoio às claques. Há meios, sim, mas não são os clubes que mandam a tirar tochas, claro, garantidamente. Portanto, os prevaricadores têm de ser severamente castigados, têm de ser expulsos dos estádios de futebol para diminuir ou erradicar este problema. Caso contrário, os clubes vão continuar a pagar multas e vamos continuar a assistir a tochas arremessadas para os relevados. Muito bem. Domingos Paciência, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo. Voltamos na próxima semana. Tertúlia Bola Branca, disponível em podcast em rr.sapo.pt, bem como na aplicação da Renascença para smartphone. Jorge Jesus é ouvido amanhã no julgamento do ataque à Academia de Alcochete. No dia de hoje, na primeira sessão de 2020, no Tribunal de Monsanto, Márcio Sampaio, à data dos incidentes adjunto de Jorge Jesus, mas sobretudo o ex-guarda-redes leonino Rui Patrício, voltaram a visar o nome de Bruno de Carvalho. Sessão de hoje acompanhada pelo Rui Viegas. Rui Patrício diz ter sabido pela boca de William que, alegadamente, Bruno de Carvalho teria dado ordem a Mustafa para partir os carros dos jogadores. Um depoimento de 2 horas e 40, marcado pela troca de argumentos entre guarda-redes e advogado de Bruno de Carvalho, que obrigou várias vezes à intervenção da juíza Sílvia Pires. Foi aqui que o internacional português confessou também que o plantel rejeitou 500 mil euros para vencerem o Benfica, depois, segundo Patrício, do que havia sido dito ou insinuado pelo então líder leonino. O Rui Patrício, na minha opinião, teve lapsos de memória seletiva. Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, já depois também do adjunto de Jesus, Márcio Sampaio, de manhã, ter atribuído ao antigo presidente a frase "vocês nem sabem o que estava a ser preparado", aludindo, na véspera do ataque, à suposta reação da claque aos incidentes da Madeira. Esta terça-feira serão ouvidos Ruben Ribeiro de manhã e Jorge Jesus à tarde. Agora as novidades do dia no mercado de inverno. Vitória de Guimarães emprestou o avançado Alexandre Guedes aos japoneses do Vegalta Sendai, empréstimo até dezembro. O Vegalta, 11º classificado do campeonato japonês, não terá a opção de compra do passe de Guedes. Alexandre Guedes, de 25 anos, tem contrato com a Vitória até 2022. No plantel de Ivo Vieira estava tapado por Léo Bonatini e Bruno Duarte. O Famalicão contratou um defesa central aos franceses do Nice. O marfinense Ibrahim Cissé é o primeiro reforço do atual 3º classificado do campeonato. Cissé tem 20 anos, foi formado nas escolas do Nice. Na segunda liga, chicotada psicológica no Estoril. Tiago Fernandes foi afastado do comando técnico da equipa. Deixa o Estoril no 8º lugar, a 10 pontos da zona de subida. Pedro Duarte, atual treinador dos Sub-23 do Estoril, assume o comando técnico da equipa principal. Ainda da segunda liga, tempo para a história de Gilberto, médio do Sporting da Covilhã, que completou 300 jogos no segundo escalão do futebol profissional em Portugal. Em entrevista à Bola Branca, o jogador de 32 anos, que cumpre a 9ª época consecutiva no clube serrano, diz que a equipa continua a alimentar o sonho da subida de divisão. Gilberto, o senhor 300 jogos na segunda liga, está em final de contrato no Sporting da Covilhã. A prioridade é continuar na equipa serrana. Não vou dizer que possa sair, mas a prioridade, sem dúvida, é continuar, devido a tudo aquilo que fizeram por mim, a oportunidade de vestir esta camisola, de jogar na segunda liga, de apostarem em mim, do meu nome voltar a aparecer. Só se houvesse alguma coisa muito superior é que poderia e posso pensar nesse sentido. Mas como disse, não digo que não, porque não sabemos o dia da manhã
nem sabemos o que é que nos espera o dia da manhã. Gilberto, entrevistado pelo jornalista Eduardo Soares da Silva, trabalho disponível igualmente em rr.sapo.pt. Em Itália, a entrada fulgurante de Cristiano Ronaldo no novo ano não permitiu ainda assim a liderança isolada da Juventus na Série A. O português marcou 3 golos esta tarde ao Cagliari. Primeiro hat-trick de Ronaldo na Liga Italiana. O internacional português marcou 3 golos e fez uma assistência para golo de Higuaín na goleada da Juventus por 4-0 em jogo de ronda 18. Por algumas horas, a Vecchia Senhora foi líder isolada, posto anulado esta noite pelo Inter de Milão, que foi ao São Paulo bater o Nápoles por 3-1. Mário Rui foi titular nos napolitanos. Ao cabo da 18ª jornada, Juventus e Inter 45 pontos, liderança partilhada da Série A. Em Inglaterra, noite de taça, o Arsenal está nos 16avos de final. Bateu esta noite em casa o Leeds United, atual líder do Championship. 1-0 foi o resultado final. No futsal, Ricardinho vai jogar nos franceses do ACCS Paris, em fim de contrato com o Inter Movistar de Espanha, onde alinhava desde 2013. Ricardinho, de 34 anos, eleito por 6 vezes o melhor jogador do mundo de futsal, optou por dar continuidade à sua carreira em França. Assinou até 2023 pelo clube parisiense, atual líder do Campeonato Nacional de Futsal. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.